Tá no mudo o microfone. Não, tá não. Aqui tá aberto. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Mais uma vez aí, Phil, né? Vulgarmente conhecido como Felipe. Estranho, né? Eu ser conhecido pelo meu nome, não pelo meu apelido. Trazendo aí aqueles assuntos que não podem faltar tanto no seu Enem, quanto na sua redação, quanto na sua UERJ. A gente continua se preparando e esperando que as coisas melhorem, né? Hoje a gente fala sobre um assunto aí que sempre tá indo e voltando, né? Sempre está sendo discutido, até porque as causas dos trabalhadores são causas que nunca deixam de ser discutidas, né? E aí a gente hoje traz esse tema, chamado reforma trabalhista. Na última aula, né, só aqui dando uma desenrolada para quem não assistiu, para quem quer relembrar, na última aula a gente teve um Eita, caramba! Deu um bug aqui. Na última aula a gente falou sobre a questão da uberização, sobre a questão do break dos apps, né? Sobre todas essas questões relacionadas a essas novas formas de trabalho, né? Então, mais do que nunca, é importante a gente relembrar dentro das condições gerais da nossa sociedade o que nos leva a essa condição específica que é a condição atual do trabalhador, né, rapaziada? Você que está entrando agora aí, meu muito bom dia para você. E é isso aí, vamos lá. Nesse nosso próximo slide aqui, a gente está falando sobre o que são essas reformas nas leis trabalhistas, né? A primeira ideia que a gente tem que pensar é que vão ser grandes mudanças na CLT. O que é pra gente a CLT, né, rapaziada? Vai ser a consolidação das leis trabalhistas. Então o governo, a partir de 2017, teve uma postura de reformar vários pontos das nossas leis de trabalho, né, rapaziada? Então várias paradas foram mudadas, várias ideias novas foram acrescentadas, principalmente porque o Brasil estava num momento de crise. Vamos lá, eu acho que eu usei até a palavra errada, não é bem estava, né? O Brasil tá e não tá, é a crise de Schrödinger, né? O Brasil tá e não tá em crise. Alguns vão dizer que a história do capitalismo é uma história de crises, né? Crise, recuperação, mas aí esse já não é o nosso papo de hoje. Isso aí é uma outra coisa, uma outra história. Então, e aí o que significa a gente estar num momento de crise e qual é a postura para o trabalhador, ou melhor, qual vão ser as posturas dos governos perante aos trabalhadores? Normalmente, vamos lá, eu tenho que explicar isso aqui porque isso aqui faz uma diferença enorme para a gente entender algumas coisas. Normalmente, nas situações de crise, uma das principais áreas a ser afetada é a área do emprego, né? Vai juntando porque essa aqui é uma lógica um pouquinho enrolada mesmo. Crise afeta empregos. Então, a gente precisa criar condições para que os empregos surjam. Como que os governos eles criam essas condições? A gente pode ter dois caminhos. O primeiro caminho é o próprio governo, através de várias formas, como as próprias parcerias ou próprias iniciativas públicas, criar esses empregos. Um exemplo do momento em que o governo diretamente criou empregos, através do Programa de Aceleração do Crescimento, né? Lá no primeiro mandato do Lula, segundo mandato do Lula, primeiro e segundo mandato da Dilma, né? O Programa de Aceleração do Crescimento foi uma proposta de governo para criar empregos, né? Então, uma saída para a crise. A outra saída para a crise é você
através de situações... Pera aí, rapaziada. É você através de situações legais, né? Ou seja, das leis, tornar as leis mais flexíveis para que os empresários, né, os caras que contratam, os caras que têm o poder de entre aspas, gerar empregos, né? Eu acho esse termo até meio esquisito, mas enfim, isso é uma outra conversa. Para esses caras terem... Ai meu Deus, minha chave estava aqui me furando no meu bolso. Esses caras terem leis mais flexíveis para, a partir dessas leis mais flexíveis, contratarem pessoas e gerarem empregos, né? Então esses dois caminhos, o caminho público e um caminho mais privado. Qual foi a escolha do governo lá no segundo mandato do Lula? Caminho público. Qual foi a escolha do segundo mandato da Dilma para frente? Caminho privado. Criar condições no setor privado para que se pudesse criar empregos. A reforma trabalhista ela aparece exatamente nesse contexto aí, de você criar esses empregos. E para isso foi necessário mexer em cerca de 100 pontos das nossas leis trabalhistas. Professor, você vai falar dos 100 pontos que foi mexido? Obviamente não, né? Porque falar em 100 pontos, a gente faz um curso sobre os 100 pontos da reforma trabalhista e inclusive tem pontos desses que é difícil de dominar, né? São pontos mais relacionados a questões contábeis, né? Pontos mais ligados à questão do direito. E aí, né, eu na minha humildade, eu prefiro não entrar nesses pontos. Mas aí eu trouxe os que mais afetaram o trabalhador, os que mais fizeram diferença nessas questões, né? Então, beleza. Nesse nosso próximo slide aqui, a gente fala um pouco sobre o que antecede, né? O que vem antecedendo a reforma trabalhista. Qual é a estrutura de trabalho que a gente tem no Brasil anterior à reforma, né? A gente vai ter a nossa própria CLT, né? As nossas próprias leis trabalhistas, que vão estar aí quase, né? Ou melhor, um pouquinho mais de 80 anos já, e elas vão ser repensadas durante vários governos, né? Elas vão ser repensadas durante vários governos. Getúlio Vargas vai ter aquela proposta de apresentar essas leis como que eu posso dizer assim, como uma pacificação social. O que significa pacificação social, professor? Né? Aí é aquilo, o pessoal que curte muito Getúlio Vargas vai falar que não, né? Rapaziada que não curte Getúlio Vargas vai entender que sim. Eu não tô nem dos que gostam nem dos que não gostam, muito pelo contrário. E aí, claro, existia a possibilidade de criar melhores condições do trabalhador? Claro que existiam, né? Mas a ideia da pacificação social através dos direitos a gente não pode esquecer, né? Então cria-se aquelas condições mínimas de trabalho. Aliás, é uma coisa aqui que é sempre interessante a gente pensar. Leis trabalhistas não é uma coisa que vem, como as pessoas gostam de pregar hoje, do comunismo, do socialismo. Não, agora ter direitos trabalhistas é coisa de esquerda. Não, tu vai ver vários governos, né, de várias posturas diferentes, desde o conservadorismo, liberalismo mais clássico, neoliberalismo não, neoliberalismo aí já é outra conversa, né? Mas adotando leis de trabalho para que o trabalhador tenha condições mínimas para que ele sobreviva, né? A gente também não pode esperar boa vontade. A gente cria as condições de trabalho mínimas para que o cara possa trabalhar com uma melhor qualidade. É igual quando você tem um PC, né? Você tem lá o seu computadorzinho lá, com aquela placa de vídeo daquela marca que eu não vou falar, que você comprou, igual eu fiz a burrice uma vez de comprar. Aí você quer melhorar, então você bota lá uma placa melhor, bota um mouse melhor, bota não sei o que melhor. É porque você ama o seu PC? Não, é que você quer que ele trabalhe melhor. Então, leis trabalhistas elas vão estar sempre aparecendo também como uma das estratégias do capitalismo para criar
condições de trabalho melhor para que os trabalhadores gerem mais riquezas. Oi, essa daqui foi bonita. Então, durante toda a história do Brasil, a gente tem leis sendo acrescidas, direitos sendo proporcionados, né? Não porque os governos são bonzinhos, não porque os governos são, sei lá, o que quer que as pessoas chamem governo que faz esse tipo de coisa, né? Não por isso, mas porque isso cria condições para que o trabalhador trabalhe melhor e faça mais dinheiro, né, para a sua empresa lá, para o seu negócio, né? E aí, mas o que a gente tem que falar sobre essa CLT? Ela não teve o poder de prever os avanços das tecnologias, tá bom? Não teve poder, mas isso é óbvio, né? Qualquer coisa que você pense, se a gente parar para analisar na moral, não tem como você prever o futuro, né? Então ela não teve o poder de prever as mudanças na tecnologia, a mudança nas relações de trabalho. Por exemplo, hoje... Ai, meu Deus. Cara, vamos lá. Pergunta. Eu adoro responder pergunta. Sabe aquele funk do nem melhor nem pior, apenas diferente? Não é questão de ser bom ou ser ruim as leis de trabalho, né? Mas é questão dela ser necessária. Criar condições mínimas para o trabalhador. É ruim, esse papo de mínimo é meio ruim também, né? Porque, tipo assim, parece que você tá dando lá qualquer condição para a pessoa, né? Mas, enfim, né? Entre o mínimo e o nada, é melhor a gente, né, ter alguma coisa para poder, pelo menos, se resguardar. Então, as leis de trabalho, elas têm os seus avanços positivos. Não tem como a gente ignorar tudo isso, né? Poderiam ter mais avanços? Sim. Agora, a reforma trabalhista, aí eu já tenho uma opinião contrária, né? Mas aí é opinião. Eu vou dar aqui para vocês os argumentos para você ser a favor da reforma ou ser contra a reforma. E aí cada um escolhe para qual lado do caminho, né? Então, por exemplo, só voltando aqui... Ai, meu cabelo acordou sedoso hoje. Desculpa esse comentário aleatório. É porque às vezes acontece. Por exemplo, as leis de trabalho lá dos anos 40, elas não conseguiram prever, por exemplo, a criação... vou ter que falar a palavra do Uber, né? Não conseguiram prever qual seria a relação de trabalho estabelecida através do Uber. Não tem isso, né? A reforma trabalhista até tem, mas aí eu vou explicar para onde que isso aí caminhou, né? O que é muito perigoso. Então, a principal crítica dos caras que pensam numa reforma para as leis de trabalho é isso aí. Essa é a principal crítica. Que dentro aí desses 80 anos, as leis do trabalho não conseguiram prever as novas condições, né? As novas relações de trabalho, as novas tecnologias. E isso aí, cara, se a gente for parar para analisar na letra fria mesmo, tu vai ver que nada consegue prever, né? Quem consegue prever o futuro? Fomos um papo muito filosófico. Vamos lá pro próximo slide, porque ficou muito filosófico isso aqui, tá ligado? Então, a gente vai ter dois lados, como eu falei, né? Eu gosto de apresentar porque, enfim... cada um pode ter sua opinião, mas o mais interessante dentro das ideias e das opiniões é você defender o seu ponto de vista com coisas verdadeiras, com coisas fundamentadas, com coisas que façam algum sentido, né? É igual, por exemplo, quando a mãe da gente falava assim, aí ó, quando tá trovejando não pode ficar de frente pro espelho. Aí eu, por quê? Eu sei que não pode. Beleza, vai bater de frente com a mãe? Claro que não, né? A mãe sempre tá certa. Mas não tem nenhum fundamento nisso. Então, para você ter fundamentos para dizer que você acha que a reforma é boa ou que a reforma é ruim, tá aí para você aquele momento que eu sempre estou fazendo nas nossas aulas, prós e contras, né? O que a gente tem de pró, o que as pessoas que se mostram a favor da reforma estão dizendo para justificar o pensamento delas.
3 ideias. Geram um ambiente competitivo de mercado, facilitam a criação de empregos e estimulam a economia. Vamos lá. O principal desses 3 argumentos é o argumento 2. Facilitar a criação de emprego. Eu não quero entrar no assunto de ninguém, né, rapaziada? Mas sempre que a gente tem construção de texto de redação, a gente precisa ter ideias fundamentadas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se você fosse para um tema de redação, eu já dei 3 argumentos aí para você. E aí, em cima disso, você desenrola, né? Porque, enfim, nós somos brasileiros, criados na arte do desenrolar. E agora, se você é contra, também tem 3 argumentos contra aí. Mas o principal argumento para a reforma é facilitar a criação de empregos. Por quê? Vamos lá. Como se cria um emprego no Brasil? Como se contrata uma pessoa no Brasil? Primeiro, como eu já disse em alguma outra aula aí, que eu não vou me lembrar qual foi, o Brasil é um país que tem uma burocracia muito grande. E aí, meu amigo, não importa se você é liberal, não importa se você é da esquerda radical, se você é conservador, eu acho que todo mundo concorda nesse aspecto. O Brasil é um país burocrático pra caramba, né? Eu tava dando exemplo que, se eu não estou enganado, nos Estados Unidos você consegue abrir uma empresa em 4 dias. No Brasil você demora 45, no mínimo, com tudo certo, com tudo redondinho, tudo funcionando 45 dias. Né? E alguns países da Europa, em algumas horas você abre uma empresa. Isso aí já mostra diferentes níveis de burocracia que a gente tem. Então, para você contratar pessoas, ter pessoas trabalhando para você, você tem todo um processo a ser seguido. Você tem que regularizar essa pessoa perante a Justiça do Trabalho, você tem que assinar a carteira dessa pessoa, você tem que pagar os direitos dessa pessoa, você tem que garantir o recolhimento do INSS, do FGTS. O pessoal que trabalha já está ligado nisso, né? Que vem descontando nos nossos salários, e a responsabilidade dos empregadores sempre estar fiscalizando e mantendo isso aí corretamente, né? Então, só aqui o papo que eu dei aqui você já caiu de sono, né? Porque são vários pontos a serem observados, o que, segundo quem defende a reforma, o que, segundo a rapaziada que é empreendedor e trabalha nesse sentido aí, essas condições elas dificultam com que você tenha outras pessoas trabalhando para você. Então, quando você tem uma reformulação, uma mudança nessas leis, você facilita com que outras pessoas possam ser contratadas. Então, é basicamente isso. Facilitar a criação de empregos é o principal argumento, né? E aí, nessa facilitação, você gera um ambiente competitivo, né? Por quê? Vamos lá. Tem 2 empresas. Uma empresa oferece condição X para a pessoa trabalhar, dentro da questão da reforma já. A outra empresa oferece condição Y, né? Dentro dessas condições X que uma empresa oferece, ela faz com que seus trabalhadores eles rendam mais, eles trabalhem melhor, eles tenham um desempenho melhor. Logo, se o trabalhador tem um desempenho melhor, a empresa vai ter um desempenho geral melhor e o dono dessa empresa vai ganhar muito dinheiro, né? E aí, a outra empresa, a empresa Y, ela não quer ficar para trás. Então, ela também cria condições, também cria recursos, também faz toda uma estrutura diferente dentro das suas dependências, tanto físicas quanto jurídicas, para criar também melhores condições e também pagar melhores salários e fazer com que o trabalhador trabalhe melhor e fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro. Ou seja, isso aqui é um argumento que, sei lá, cara, ele não entrou muito bem na minha cabeça, não. Mas essa ausência de formalidade pode criar melhores condições de trabalho. Pelo menos quem defende isso aí fala isso. Essa ausência de formalidade pode criar outras condições de trabalho que podem gerar um ambiente de competição entre empresas, né?
E aí, como essas reformas elas seguem lógicas liberais, isso aqui não é ideológico falar isso, mas essas reformas seguem lógicas liberais, a principal ideia dentro do liberalismo de livre mercado é a competição. Então, você criando uma competição, então dentro da ideia liberal, você criando um ambiente de competição, está tudo funcionando muito bem. As empresas, segundo a ideia liberal, né? As empresas vão trabalhar da melhor forma possível para ganhar mercado, para não sei o que lá, e ser grande, e a competição abaixa os preços, que é uma parada que, enfim, eu particularmente não acredito, né? Mas enfim, isso aí é outro assunto. Então, o que a gente pode dizer a favor da reforma, né? Como coisas que você acredita? Facilita a criação de empregos, gera um ambiente competitivo, e essa geração de ambiente competitivo vai fazer com que a economia naturalmente gire, né? Naturalmente a gente tenha como que eu posso dizer? Naturalmente a gente tem um avanço da economia do país de uma maneira geral, né? Se todo mundo trabalha direitinho e dentro desse trabalho a gente tem um sucesso, né? Todo mundo tem sucesso, o país tem sucesso. É aquela famosa lógica do bolo que a gente ouviu aí durante os períodos, principalmente do regime militar brasileiro. Cresceu o bolo, cresceu o bolo, cresceu o bolo. Se todo mundo trabalha junto, o bolo cresce, né? E aí alguns caras vão falar lá na frente. E depois que o bolo crescer, a gente divide o bolo. Só que aí a gente sabe que não foi dividido. Enfim. Aí a gente tem questões contrárias também, né? Não só questões a favor, mas também apresenta questões contrárias. O que pode ser apresentado como de negativo dentro do contexto da reforma trabalhista? Insegurança social, incerteza no cenário geral da criação de empregos e a precarização do trabalho. O principal argumento desses três, na minha opinião, é a precarização do trabalho, né? O que é precarização do trabalho? Precarização do trabalho vem da palavra precário, ou seja, feito de maneira ruim, feito de qualquer maneira, feito de maneira desleixada, né? Meio que a moda, enfim, né? Eu fui falar um negócio de moda Bangu um dia desses aí na aula, o aluno mandou assim: não, professor, não pode falar isso não, mora aqui em Bangu, tá maluco? Então a moda na moda qualquer coisa, então, né? E aí, essas condições de trabalho são coisas mínimas para que cada um dos empregados de uma empresa possa render. Então, se você tem condições muito precárias de trabalho, fica difícil até mesmo de você render como um profissional. Por exemplo, lá no início, olha só, caraca, olha a ponte que eu vou fazer aqui agora. Isso aqui é espetacular, não é qualquer lugar que tem contra isso, não. Lá no início da Revolução Industrial, lá na primeira, lá na Inglaterra, lembra disso, né? As condições de trabalho nas fábricas eram muito precárias, eram muito ruins. Por exemplo, o que a gente tinha nas fábricas lá da primeira Revolução Industrial? Muita sujeira, tanto nas cidades quanto nas fábricas. As pessoas trabalhando no meio dos ratos, dos animais, né? Trabalho infantil que não tem nem o que discutir, né, rapaziada? Trabalho infantil. O ambiente da fábrica era muito ruim, porque, como você utilizava o carvão mineral como principal fonte de energia, não sei se alguém já viu fumaça de carvão mineral, né? É aquela fumaça densa, tóxica, pesada que você respira e não tinha mascarazinha, não. Era a cara no fogo, era a cara na fumaça. Então, tipo assim, a vida desses trabalhadores ela era encurtada pelo trabalho. E isso gerava um problema ruim, porque, por exemplo, os trabalhadores eles acabavam morrendo e o patrão perdendo o patrão perdendo mão de obra, entre aspas, especializada, né? Porque nesse contexto não havia ainda a ideia de especialização. Mas uma mão de obra boa. Então o cara, trabalha bem, faz bem lá os produtos dele, mas morreu porque morreu de uma doença respiratória causada pelo
pelo carvão. Então, condições precárias de trabalho são essas. Professor, isso ainda existe no Brasil? Isso existe no ambiente do limiar da 4ª Revolução Industrial? Claro que existe. Semana passada mesmo a gente falou sobre um trabalhador que é precarizado, rapaziada aí da uberização, entregador de lanche, motorista de Uber. Essa rapaziada tem uma condição de trabalho que é precária, né? Mas aí, se a gente sair do trabalho urbano, se a gente for pensar no trabalho rural, até hoje o Brasil tem a rapaziada que trabalha com corte de cana, né? Os famosos boias frias, né? Boia fria é um tipo de relação de trabalho, que o cara mora no subúrbio das cidades, na periferia das cidades, e vai trabalhar no campo em alguns períodos específicos, né, para depois retornar para casa. A rapaziada que trabalha com corte de cana, rapaziada, é negócio assim cruel. É um trabalho muito pesado, é um trabalho que paga muito pouco mesmo. Em alguns lugares rola a denúncia de analogia à escravidão, né? Que é os caras trabalhando ali e recebendo quase nada, ou passando por uma escravidão por dívida, né? Que ele, em vez dele receber o salário, ele acaba pagando as coisas que ele consumiu ali e ainda acaba ficando, em alguns casos, preso, né? Para poder pagar outras dívidas. Eu acho que eu já falei... Não foi aqui não, foi em outro lugar. Enfim, então, trabalho precário é isso. A gente tem o trabalho precário urbano. Empresas que pagam salários extremamente baixos. Que o ambiente de trabalho é um ambiente ruim. E não se tem as devidas proteções. Hoje, por exemplo, o trabalho de muitos profissionais da saúde que a gente tem visto ultimamente, ele está precarizado. É o cara trabalhando com uma máscara só e a recomendação é de que ele trocasse de 3 em 3 horas. É a rapaziada que trabalhou nos hospitais de campanha dormindo no chão, não tendo como voltar para casa. Vocês viram isso na televisão. Vocês viram isso no jornal. Então isso é o trabalho precário. Se a gente for olhando todas as funções que a gente conhece, né, as funções mais populares, a gente vai ver que existe trabalho precário em todas as funções. E a reforma trabalhista, como vocês vão ver daqui a pouquinho, ela torna mais profundo essa situação de precariedade para esses trabalhadores, né? A insegurança social está relacionada à perda de direitos ou diminuição de direitos gerais, né? Por exemplo, quando você é demitido, normalmente você recebe lá sua rescisão, você pode sacar uma parte do seu FGTS, você tem direito a seguro-desemprego, né? Ou seja, pelo menos durante algum período do ano, você vai ter alguma segurança, né? Por exemplo, o seguro-desemprego é uma segurança do trabalhador, porque quando você perde seu emprego, você acaba perdendo a sua principal fonte de renda. Então, com o seguro-desemprego, dependendo aí do tempo que você tem de trabalho e tal, você passa um período recebendo quase que um salário, garantindo uma segurança enquanto você procura um outro emprego. Isso é seguridade social, isso é segurança social. E a reforma da Previdência, ela cria algumas pequenas estruturas que fazem com que a gente tenha menos segurança social nesse sentido. E o terceiro ponto aqui, na verdade, não é nem um contra, é muito bom. Não é nem um ponto contra a reforma, mas é um ponto que vai explicitar como o Brasil está no momento da reforma. O cenário geral para a criação de empregos não é bom. Então, tipo assim, se você faz a reforma da Previdência visando criar empregos e somente acreditando que ela pode criar empregos, você está enganado. É igual você querer, sei lá, não, vou dar esse exemplo não, né? Mas, pensa no seguinte, Brasil, reforma da Previdência em 2017. A gente está aí num contexto de
entre aspas, um contexto de crise, né? Então, se a gente está num contexto de crise, um contexto geralzão de crise, não adianta, meu amigo. Não tem como criar emprego. Porque a crise ela vai empurrar os empregos para longe, né? Ela vai desestimular os investimentos, vai tornar as pessoas que são do Brasil, que podem empreender, mais cautelosas. As pessoas vão falar, não, eu não vou abrir uma empresa porque é um momento de crise. Então, o cenário do Brasil ele não estava bom para criar empregos, independente de lei, independente de qualquer coisa. E isso é uma parada que as pessoas que defendem a reforma da Previdência para gerar emprego não entenderam, né? E a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí o que isso aí deu, beleza? Nesse nosso próximo slide, a gente fala sobre... Deixa eu botar o telefone no modo avião aqui, porque a cobrança quer cobrar. Não quer saber nada, não. Vamos lá. E aqui a gente agora vai falar sobre algumas paradas que mudaram, tá? Lembra lá no começo da aula que eu falei? Aliás, bom dia pro pessoal que tá entrando. Lembra lá Ih, caraca! Dos 100 pontos que a reforma pode ter alterado, né? Lá no começo. Eu vou falar dos 100? Obviamente que não, né? Porque não tem nem necessidade de você saber isso. Até porque, enfim, você falar de 100 pontos vai demorar uma vida aí. Mas vou pegar os principais que mudaram, ok? Os que foram mais polêmicos, os que tiveram jornal, o que apareceram no jornal, o que foram discutidos amplamente no STF. Inclusive tem uns pontos que eu vou apresentar aqui porque... Ih, cara, meu braço tá torto, mano. Sério. Inclusive os pontos que eu vou apresentar aqui, alguns deles eu já até coloco que eles foram vetados. Mas eu tô apresentando para você saber que isso estava previsto em lei, né? Só que algumas entidades como os tribunais do trabalho e o próprio STF vetaram alguns pontos, beleza? Primeira ideia aí foram as relações de trabalho, as relações de vínculo, ou seja, aquilo que vai dizer que você pertence àquela empresa. Como que isso é agora? Olha só, o trabalhador autônomo que preste serviço, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é doideira. O trabalhador autônomo que preste serviço continuamente e com exclusividade não é considerado empregado. Então esse cara é o quê? Né? Ele é um brother que dirige um carro para minha plataforma de serviços. Ele é um amigão que entrega lanches para o meu aplicativo. Tá ligado? Essa é um dos principais pontos que ela vai desvincular a relação de trabalho às questões de exclusividade, né? Por um lado isso faz algum sentido, porque muitas pessoas não trabalham exclusivamente para um lugar só. Eu mesmo trabalho para pelo menos 10 lugares diferentes, né? Mas isso não significa que eu não seja um empregado desses lugares. Então, tipo assim, isso aqui joga o trabalhador num limbo. Tipo assim, eu ganho dinheiro, mas não sou seu funcionário. Eu ganho dinheiro, mas não sou empregado da sua empresa. Então, o que eu sou? Você é um prestador de serviço aí aleatório. Qual é a estratégia por trás disso aqui? É você desvincular o trabalhador da empresa e aí você retira da empresa a responsabilidade dos direitos. A responsabilidade que as empresas têm de pagar FGTS, pagar férias, 13º. Você corta essas possibilidades e isso faz com que, pelo menos na lógica aí de quem defende a reforma... Pelo menos na lógica de quem defende a reforma, seja mais fácil de empreender. Outra coisa que passa nessas relações de vínculo vai ser a terceirização da atividade fim. Caras, isso aqui é doido. Isso aqui teve a polêmica do caramba. E você viu? Não está vetado. Não está vetado, então está valendo. O que é a terceirização da atividade fim? Terceirização...
Quem viu, viu. Quem entendeu o que eu fiz aqui, entendeu. E eu não sei, gente. Vê aí, tá travando pra vocês também? O que tá acontecendo? Eu acho que fui eu que dei uma paradinha aqui e parecia que tava travado. Mas, enfim. Então tá de boa, tá de boa. Terceirização da atividade fim. Primeiro, o que é terceirização? É quando você tem uma empresa e contrata uma outra empresa para poder prestar alguns serviços dentro do seu ambiente de trabalho. Parece embolada essa explicação, mas eu vou desenrolar. Por exemplo, UPA, né? Não UPA, expressão, UPA, aquela unidade de atendimento de emergência que foi criada aí pelo governo, né? Na UPA, alguém já teve a bela experiência de ir para a UPA? Eu fui algumas vezes na UPA e em condições que não cabem falar aqui, mas foram coisas muito engraçadas que aconteceram. Na UPA, se você for olhar na moral, você vai ver que todo mundo que trabalha em outros setores, como segurança, limpeza, remoção de resíduos, é trabalhador terceirizado. Ou seja, ele não faz parte, ele não tem um vínculo de trabalho com a UPA em si, mas eles são parte de empresas privadas que prestam serviço para as UPAs. Isso aí é terceirização, né? É você colocar para terceiros algumas atividades dentro do seu espaço de trabalho. Aí alguém vai falar assim, professor, beleza, o cara é empregado, está numa empresa, o que muda? O que muda nas terceirizações é que normalmente o salário oferecido para um terceirizado e o salário oferecido para uma pessoa contratada por uma empresa diretamente são diferentes. Em média, os salários de empresas terceirizadas são menores. Por quê? Porque as terceirizadas elas vivem de um repasse de dinheiro de uma empresa para elas. E aí, desse repasse, ela paga os seus funcionários. Logo, ela vai ter que retirar como diz o meu que trabalha na prefeitura, o corinho de rato dela. Vai ter que tirar o faz-me rir dela. Então, em vez do dinheiro repassar diretamente das mãos da empresa para o trabalhador, ela passa da mão da empresa para a empresa terceirizada e daí para o trabalhador. Então, se perde dinheiro aí no meio. E isso faz com que os salários de trabalhadores terceirizados acabem sendo um pouco mais baixos. E aí, qual é o problema da terceirização? É que eu dei uma aula de setor terciário ontem, eu estou com terciarização na cabeça. Aí por isso que eu estou falando terceirização devagarzinho. A terceirização da atividade de fim, ela permite que qualquer atividade dentro de uma empresa possa ser terceirizada, né? Normalmente as atividades permitidas eram serviços gerais, segurança, coletas de resíduos, serviços externos, né? Por exemplo, uma escola tem um jardim. O jardineiro ele pode ser de uma empresa terceirizada, ele não precisa ser contratado da escola, né? Quem defende a terceirização diz que trabalhar com empregados terceirizados diminui as obrigações do patrão, né? Porque ele não precisa mais se preocupar com essas coisas. Quem vai se preocupar é a dona da empresa terceirizada. Por outro lado, quem é contra a terceirização fala que essas empresas normalmente não são muito transparentes nas suas movimentações de dinheiro e também tem a questão da redução de salários ao trabalhador dentro das atividades terceirizadas, né? Então, a terceirização da atividade fim, né? Ou seja, qualquer atividade dentro de uma empresa pode ser terceirizada. Por exemplo, hospital. O hospital pode contratar médico terceirizado. A universidade pode contratar professor terceirizado. Uma das principais críticas que se fazem a isso é que isso possa reduzir os ganhos para o trabalhador. Então, muita gente bateu de frente com a terceirização da atividade fim, mas, infelizmente, o STF achou constitucional, aprovou e a gente está aí
podendo correr essa situação a qualquer momento, beleza? Próximo slide, e aí a gente fala sobre outra coisa que aconteceu. Isso aqui, mano, isso aqui deu uma polêmica. Pô. Participação sindical. Gente, qual é a ideia o que mudou na questão da participação dos sindicatos na vida do trabalhador? Cara, meu pai fez muito tempo parte de sindicato. Nossa, caraca, eu acabei de lembrar aqui de tanta coisa, mas isso aí é uma outra história. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre o que se faz numa reunião do sindicato. E aí, beleza. Uma das principais mudanças na participação dos sindicatos na vida dos trabalhadores está relacionada a esses dois pontos: o fim da contribuição sindical e a limitação do poder de fiscalização dos sindicatos, né? Por exemplo, existia uma entre aspas, eu vou chamar de imposto, né? Uma contribuição, né? Mas é meio que um imposto, não é tão contribuição assim. Existia uma contribuição onde o trabalhador, ele meio que era retirado dele um dia de trabalho no ano, e esse um dia em dinheiro, né? Um dia ganho de trabalho no ano e repassado aos sindicatos. E isso fazia com que os sindicatos criassem o seu caixa para poder existir, para poder ter a sua arrecadação e funcionário, né? Isso a gente chamava essa retirada de dinheiro de contribuição sindical, e era o que sustentava os sindicatos, né? Nos anos anteriores à reforma da Previdência, né? O ano de 2015 e 2016, os sindicatos no Brasil, as estruturas sindicais brasileiras, elas chegaram a arrecadar papo de 6 bilhões de reais só com isso. Em 2018, primeiro ano pós reforma trabalhista, eles arrecadaram cerca de 600 milhões de reais. O que é muita coisa ainda. Só que, né, reduziu bem, muito, né? Então, isso vai fazer com que os sindicatos eles percam aquela estrutura financeira que eles têm, e isso vai fazer com que seja desmobilizado essa estrutura de contestação que são os sindicatos, né? A rapaziada que não gosta de sindicalismo bateu palma, né? Porque agora o sindicato não tem mais dinheiro para organizar uma ação política, não tem dinheiro para organizar alguma situação. Para além disso, por exemplo, meu pai, ele era vinculado a um sindicato que eles construíram um hotel mesmo, tipo hotel fazenda, onde a rapaziada podia lá passar férias de vez em quando, né? Agendava um período do ano e ia passar férias. Eu passei férias muitas vezes, aprendi a andar de cavalo lá, bagulho muito doido. Mas é uma outra história, né? Eles, depois, com a quebra dessas leis, tiveram que fechar o hotel. Então, tipo assim, não são só questões de organização política, mas de organização da própria estrutura dos sindicatos que foram pioradas, né? E os sindicatos também eles participavam como fiscalizadores de algumas coisas que aconteciam nas empresas. Por exemplo, toda vez que você era demitido, você tinha que, vamos dizer, entre aspas, homologar a sua demissão no seu sindicato. Por quê? Porque você levava essa sua documentação para o sindicato, o sindicato via, pô, tá tudo certo. Pô, teu patrão ele tá errando nisso aqui, ele tem que te pagar mais isso. Pô, tá tudo errado, volta lá e briga lá com o teu chefe lá porque ele tá fazendo besteira. Então, os sindicatos eles tinham essa entrada nas questões de empresas, né? Só que várias estruturas, várias manobras legais, ou seja, de leis, várias manobras do campo das ações jurídicas
fizeram com que os sindicatos não pudessem mais ter esse tipo de atribuição. Então, toda essa estrutura, né, corte de verbas, né, corte de custeio financeiro e diminuição da participação na vida do trabalhador vai fazer com que os sindicatos eles sejam bastante desestruturados, né, e cada vez menos tenham poder naquela ação que eles foram criados para fazer, né? Então é mais ou menos isso que acontece. E aí, rapaziada, o nosso próximo slide ele fala sobre outros problemas que a gente encontra nessa situação. Ao mesmo tempo que nós temos ao mesmo tempo que a gente tem a diminuição da contribuição sindical, a gente passa por mudanças no local de trabalho. Para os trabalhadores. E aí, uma das paradas que acontece vai ser relacionada ao fim das horas extras diretas, né? A gente normalmente tem nas estruturas de empresas a questão da hora extra, né? Você trabalhou um pouquinho mais, você ganha um dinheiro a mais e tal, né? Só que agora essa estrutura com a reforma trabalhista foi mudada para uma estrutura chamada banco de horas. O que isso significa? Que a tua hora extra ela não precisa mais necessariamente ser paga em dinheiro. O que, por exemplo, tem um dos lugares que eu trabalho que a gente recebe hora extra, né? Então, tipo assim, pra mim, ganhar em dinheiro era show de bola. Só que agora, com essas novas regras da reforma trabalhista, a gente pode ter essas horas extras sendo utilizadas através de outros recursos, né? Sendo trocada, por exemplo, por banco de hora, né? Trabalhou em hora extra, você junta tudo isso e lá na frente você acrescenta um dia nas suas férias. Você junta tudo isso e ganha um dia de folga. O patrão está perdendo dinheiro porque o funcionário não está trabalhando. Mas vamos botar aí na balança, se ele estivesse pagando o dia, talvez ele estivesse gastando mais dinheiro. Então essa diminuição, esse fim dessa única possibilidade de hora extra sendo paga em dinheiro, ela termina, né? A gente vai ter outras ideias, outras possibilidades. E uma outra parada que vai mudar vai ser a redução dos intervalos e a falta de entendimento que o tempo que se gasta para aperfeiçoamento profissional faz parte do tempo de trabalho. Cara, isso aqui foi embolado. Beleza. Vamos lá. Redução do intervalo dá para você entender, né? Igual aquele famoso meme que rodou a internet aí toda, o cara falando que é perfeitamente normal você ter um horário de almoço de 15 minutos para você poder almoçar. Quem conhece isso aí já está ligado no que aconteceu. Mas quem não conhece, procura. É muito bom, né? Ele falou assim, ou seja, os tempos de intervalo nas empresas, eles foram repensados, né? Eles são contratados, eles são combinados, e aí essa combinação normalmente dá ruim para o empregado, né? E a ideia de entender o aperfeiçoamento profissional como tempo de trabalho, o que significa isso? Por exemplo, meu papai, ele trabalhava meu pai trabalhava numa empresa de calçados, né? Uma empresa famosa aí que eu não vou falar nome, porque não estou pagando o patrocínio, então não vou dar essa moral. E aí o que acontecia? Quando meu pai trabalhava nessa empresa, tinha alguns períodos do ano que ele era afastado da função dele e ele viajava normalmente para São Paulo para fazer um curso na área que ele trabalha, né? Lá na parada lá de calçados, não sei o que lá. Fez curso na Nike, e aí eu posso falar porque a Nike me patrocina, né?
negócio sinistro aqui. Então ele vai lá fazer os cursos e tal, e ele continuava ganhando dinheiro. Por quê? Porque a empresa dele entendia que ele se aperfeiçoando no trabalho dele, ele trabalhava melhor. Então pagar o dia de trabalho dele enquanto ele estava estudando era um investimento para a empresa. Era um investimento que faria a empresa ganhar mais dinheiro. Com a reforma trabalhista isso acaba, né? A gente vê muitas empresas grandes que pagam a faculdade para o funcionário, que estimulam o funcionário a trabalhar, que dão dias de folga para que o funcionário possa, fazer um curso, ou fazer uma especialização, ou participar de um evento de treinamento. Tem uma escola que eu trabalho que faz isso, que ela libera a gente durante uns dias para poder fazer um curso lá da sede, né? Que eu também não vou falar porque não está pagando, ainda mais que é concorrência. Né? Então, os caras vão lá e pagam lá e vai lá estudar, vai aprender, vai se especializar. Isso com a reforma trabalhista fica vetado, né? Pelo menos dentro da lei isso acaba. Só que isso impede os patrões de fazer isso? Não. Mas se a lei não obriga, né? Vocês já entenderam. Outra questão da ideia de mudança de local de trabalho. A gente teve regras que previam que as funcionárias que estivessem grávidas, elas poderiam trabalhar em situação de insalubridade. Aí eu já coloquei aí, foi vetado pelo STF, porque isso não faz nenhum sentido. Pensa no seguinte, trabalhos insalubres, aqueles que rola risco de contaminação, que rola risco de acidente. Pô, já pensou a mulher lá com o maior barrigão de 5 meses trabalhando na construção civil, carregando um carrinho de cimento, tá ligado? Ou a mulher trabalhando lá com um bebê dentro de um espaço de contaminação radioativa. Aí a criança depois nasce um incrível Hulk e ninguém entende. Então, tipo assim, isso aí tava liberado. Dane-se, trabalha lá. O problema é teu, tem que trabalhar. Foi vetado pelo STF, porque, tipo assim, absurdo, né, rapaziada? Absurdo. Ah, gravidez não é doença. Pô, beleza, também concordo com isso, né? Até certos pontos da gravidez que dá para você trabalhar, se você está em uma área que não cause esforços, que não cause riscos, que, porra, tenha todo o ambiente controlado, maneiro de trabalhar, trabalha, legal, né? E que seja, inclusive, uma escolha da mulher, trabalhar ou não durante esse período. Mas você se colocar em situações de risco, que já é uma coisa ruim, independente de qualquer coisa, e ainda estando grávida, pior, né? E aí o STF entendeu que isso aí realmente não está condizente e não tem que rolar mesmo. E aí outra parada que se estabeleceu foi o home office, né, que não era uma categoria amplamente coberta por lei no Brasil e que até que não é um ponto negativo, mas é um ponto que a própria estrutura da nossa sociedade ia fazer com que acontecesse uma hora ou outra, né? E aí, rapaziada, voltando aí, né? Voltando, porque eu sem querer aqui entrei em combustão, mas tá tudo certo. Daqui a pouco, né, os bombeiros rapidamente aqui chegaram e apagaram meu fogo. Ai, que isso! Então, beleza, gente. E aí, continuando, vamos no próximo slide, por favor? Porque a gente continua falando aqui sobre esses assuntos, né, relacionados às implicações da reforma trabalhista, né? A próxima ideia que a gente tem é da negociação entre trabalhador e patrão. Manos, isso aqui foi uma parada que, caraca, eu não sei se isso foi uma parada que muita gente entendeu da forma correta ou eles usaram isso de ironia, porque enfim, né? Não tem nem o que falar. Dentro dessa nova possibilidade da reforma trabalhista, a gente tem a possibilidade do patrão e funcionário negociarem. Cara, beleza.
ao mesmo tempo que isso é possível, isso pode de alguma forma ser possível, é complicado de você acreditar que isso aconteça, né? Porque uma coisa muito simples, se você for parar para pensar legal, sempre uma parada que minha avó sempre fala é a ideia da corda só arrebenta pro lado mais fraco, né? Já ouviu falar nisso? Corda só arrebenta pro lado mais fraco? Pois é, nessa negociação entre patrão e funcionário, quem que você acha que vai sair beneficiado? A gente tem visto o presidente Bolsonaro aí nos últimos anos, né, falando em questões de, não, vamos fazer uma carteira de trabalho azul e a carteira verde e amarela, né? Porque a gente sabe que vai ter essa reforma da Previdência não. Essa reforma trabalhista não foi suficiente, né? Tem que reformar um pouco mais, segundo aí o pessoal, né? Então existe a possibilidade dessa criação de uma carteira verde e amarela, onde os termos de negociação iam ser diretamente falados com o patrão, né? Sem interferência das esferas públicas. Isso aí a gente sabe muito bem para quem isso aí vai dar ruim, né? A gente sabe que isso aí lá no fundo vai acabar privilegiando uma classe da nossa sociedade em detrimento da outra, que é a classe trabalhadora, que sempre é o lado que a corda arrebenta. Beleza? Aqui no próximo slide, rapaziada, a gente fala sobre questões... Eita, os caras aqui estão atrás hoje, hein? Hoje é o dia. No próximo slide a gente fala sobre resultados que essa reforma trouxe pra gente. Pode passar o slide aí, por favor? A gente trouxe... Essa reforma teve resultados? Teve. Teve vários resultados, né, rapaziada? E aí a gente pode citar algumas ideias, né? A gente achava que essa reforma ela ia gerar mais empregos. Essa foi a primeira e grande justificativa da reforma trabalhista, né? Não, nós vamos criar novas condições de emprego onde se cria uma condição favorável para eita caraca, fugiu a palavra aqui. Se cria uma condição favorável para os patrões na questão da contratação, na questão da geração de novas condições de emprego e tal, e tudo isso. E, na verdade, essa aposta, ela não deu muito certo. É isso que a gente tem que ficar ligado. Essa aposta não deu muito certo. Porque existia a proposta de que, com a reforma trabalhista, a gente vai criar 2 milhões de novas vagas de emprego. Porra, maneiro. Adoro emprego. Claro, 2 milhões não resolve nem o cabelinho do dedo do desemprego brasileiro. Mas a possibilidade de gerar 2 milhões de empregos estava aí sendo aventada como uma grande conquista que a reforma trabalhista poderia trazer. Estou com a reforma da Previdência na cabeça. Só que, na verdade, ela não conseguiu gerar. Na verdade, não conseguiu gerar nem 1 milhão de empregos. Gerou 960 mil empregos. Professor, tá desprezando aí o quanto de emprego gerou? Não estou desprezando. Mas se a principal justificativa era gerar empregos, ela não foi bem sucedida, não chegou nem nos 50% do que ela queria gerar até o ano passado, né? Esse ano a gente ainda não tem dados desses reflexos e provavelmente os dados vão ser piores, né? Principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Então, empregos não criou. Segunda parada que a gente pode citar como resultado negativo vai ser a ideia da não formalização. Caras, pensa no seguinte, o brasileiro já é amplamente focado na informalidade, né? A ideia do trabalho informal no Brasil é uma permanência histórica. A gente vai ter
pessoas trabalhando em contratos informais aí ad infinitum, né? A rapaziada vai trabalhando aí do jeito que dá, até porque tem que se sustentar. Com essas novas regras, a gente ouviu que seria possível uma regulamentação desse trabalhador através do afrouxamento das regras do trabalho, sendo que na verdade não aconteceu isso. Todo mundo achava que com possibilidades de pagar menos tributos pelos funcionários, de ter menores burocracias, isso ia gerar uma explosão de empregos e fazer com que, caraca, agora o bagulho vai fluir mesmo, não sei o que lá. Só que não aconteceu. Na verdade, a reforma trabalhista ela colaborou ao contrário. Ela colaborou para a informalidade. Ela colaborou para relações de trabalho cada vez mais afastadas de uma relação patrão-funcionário. Aquela própria preposição que a gente viu lá atrás, que você trabalhar em exclusividade não gera um vínculo direto com a empresa, pô, isso aí foi uma festa para uma parte do empresariado nacional. Já que não gera vínculo, então não precisa pagar nada. Ou seja, o cara continua trabalhando de maneira informal, só que com aquele verniz de coisa bem feita, aquele verniz de pertencer a uma empresa, igual o caso dos trabalhadores uberizados, né? A gente vai ver que existe aquela ideia de que, não, o cara pertence à empresa Uber, quando na verdade o cara está sendo tratado como qualquer coisa, como qualquer trabalhador informal, que na verdade ele só está trabalhando ali pela plataforma e não pelo vínculo em si com a empresa, como participante da empresa. Então, essas são as principais ideias que a gente pode pensar sobre a reforma, né? A gente não vai ter essa mobilização, a gente não vai ter essa mobilização, meu Deus do céu. Não vai ter essa geração de emprego como a gente imaginava. E mais do que isso, a gente vai ter outras duas ideias muito interessantes. Redução das disputas na Justiça do Trabalho e desmobilização dos sindicatos pela baixa arrecadação. A desmobilização dos sindicatos a gente já deu para entender, né? Os sindicatos estão com menos dinheiro, estão com uma menor participação na vida das empresas, e aí a gente vai acabar vendo que os sindicatos eles vão sendo cada vez mais deixados de lado e perdendo seu papel de contestação, perdendo seu papel de interferência pelo trabalhador em algumas situações, né? Essa ideia da redução das disputas na Justiça do Trabalho, teve muita gente que falou, pô, muito bom, ninguém está mais recorrendo na Justiça do Trabalho porque os patrões estão sendo justos, sendo que não. Essa redução, ela acontece exatamente porque agora é o próprio trabalhador que tem que arcar com todos os custos para questionar na justiça qualquer tipo de irregularidade que tenha acontecido com ele. Então isso vai ser uma parada ainda mais difícil de entender, porque o trabalhador não vai ter nem as condições básicas de poder se defender na justiça contra uma possível disparidade, contra uma possível má relação entre ele e seu empregador. É isso aí que a gente ganhou com a reforma da Previdência, e nos próximos anos a gente vai ver um pouco mais dessas consequências acontecendo. Vamos para os exercícios? Vamos lá fazer uns exercíciozinhos? Olha aí, primeira ideia aí. Contextos de reformas trabalhistas estão previstos dentro do paradigma de políticas. Letra A, keynesianas. Letra B, liberais clássicas. Letra C, socialistas. Ou letra D, dentro do paradigma neoliberal. Caras, só essa questão aqui dá para você dar uma aula explicando vertentes econômicas e políticas, né? Mas eu trouxe essa questão aqui só para dar aquela cerejinha do bolo para a gente lembrar. Obviamente, não são políticas socialistas nem keynesianas, né? Claro, o keynesianismo tem lá seu tom de reforma? Até tem,
né? Para quem está ligado aí, quem está estudando bonitinho, lembra da crise 29, lembra das reformas que foram feitas, lembra da construção de um estado de bem-estar social, né? Mas não tem nada a ver com as reformas trabalhistas que a gente está falando hoje, né? Liberalismo clássico tem o seu tom reformista? Até tem, só que dentro das condições de hoje e dentro do que o próprio liberalismo clássico fala pra gente, a gente entende que são formas diferentes de lidar com essa mesma situação. Então sobra pra gente o contexto neoliberal da política, né? Que é a nossa resposta certa, letra D, contexto neoliberal. O que é o neoliberalismo, rapaziada? Neoliberalismo é aquela ideia de que o governo ele não deve interferir em diversas questões. O Estado não deve interferir em diversas questões. E que questões a gente vai sempre perceber que os neoliberais não querem interferência? Nas questões sociais e nas questões de algum tipo de interferência no mercado. Onde que a gente vê a interferência do Estado que os neoliberais aceitam? Quando essa interferência é a favor. É igual o caso do amigo aí que joga futebol, que fez vários gols impedidos e falou, enquanto o juiz está roubando pra gente, está tudo bem. É mais ou menos o que a política neoliberal pensa. Enquanto o Estado estiver a favor do nosso próprio crescimento, das nossas próprias propostas, está tudo bem, ele pode interferir. Agora, se o Estado interfere para criar dificuldades para a gente, aí não. Aí nós somos contra. Aí a gente não tem que interferir não, porque aí machuca, né? Então, essas reformas trabalhistas que a gente está passando estão dentro do contexto neoliberal, beleza? Próximo exercício, vamos lá? No próximo slide mostra a resposta. E a gente tem... Vamos fazendo exercício, né? Tem várias paradas para a gente discutir ainda hoje dentro dos nossos exercícios. Vamos lá. Próxima questão, ela fala o seguinte: a principal ideia por trás da reforma trabalhista é, questão básica, direta, simples para a gente só pensar. Letra A, flexibilização das leis trabalhistas. Letra B, revisão da CLT para maior flexibilidade, né? Letra C, liberalização de mercado, ou letra D, contenção de desemprego estrutural. Vamos pensar um pouquinho. Cada uma dessas propostas aqui tem alguma coisa relacionada à reforma da Previdência? Meu Deus do céu. Da reforma trabalhista? Até tem, né? A reforma trabalhista leva uma liberdade de mercado maior para esses caras? Leva, né? Para os caras lá que trabalham dentro dessa mobilização. A reforma trabalhista leva uma revisão em alguns pontos da CLT, né? Das leis trabalhistas gerais? Até leva, né? Mas a principal postura para a gente dentro dessas questões vai ser exatamente a flexibilização dessas leis trabalhistas, né? Que vai estar presente na nossa resposta da letra A. Não é você somente acabar com leis, não é você somente criar uma nova lei, mas é você tornar aquelas leis que já existem mais flexíveis, mais sabotáveis, né? Mais voltadas a um interesse de alguma certa parte da nossa sociedade, né? Então, a principal postura que a gente vai ter dentro dessas leis, né, dessa reforma trabalhista, vai ser flexibilizar
aquilo que já existe, vai ser flexibilizar um conjunto de leis que já existem, beleza? Nossa próxima questão, ela fala sobre várias coisas interessantes, né? Principalmente sobre a questão de uma justificativa, né? Vou ler aqui para vocês. Vamos lá? A justificativa para a reforma no que diz respeito à criação de empregos está relacionada a uma possibilidade gerada por esta, que é uma possibilidade gerada pela reforma. Quais foram as possibilidades geradas por essa reforma? Letra A. As leis alteradas afetam profundamente na constituição do Produto Interno Bruto brasileiro, o que reflete nos empregos. Letra B. A estabilidade proposta pela reforma facilita na criação de um ambiente favorável a empregos. Letra C. A flexibilização da legislação trabalhista permitiria contratações mais fáceis, o que poderia elevar as taxas de emprego. E letra D fala que a reforma trabalhista cria um ambiente perfeito para o empreendedorismo, o que faz com que o desemprego caia. Essa daqui, essa opção aqui foi doideira. Pra gente, nessa questão, a nossa resposta certa vai ser letra C, né? Flexibilizar as leis, ela vai permitir contratações mais fáceis, o que poderia, em tese, gerar mais empregos, né? Poderia, porque como a gente até viu na nossa própria aula, não foi o que aconteceu, né? A gente teve, na verdade, uma diminuição, né? Ou melhor, como que eu posso dizer? Uma criação menor do que se esperava. A gente esperava 2 milhões de empregos, criamos 960 mil, o que não chega nem na metade, né? Chega próximo da metade, mas não vai ser uma possibilidade, não vai ser o que a gente esperava que acontecesse, né? Mas é justificativo. Os caras justificam a reforma trabalhista a partir disso aí, de dizer que a gente flexibiliza, facilita e cria empregos, sendo que na realidade isso não se provou, isso não prevaleceu dentro da realidade, beleza? Deixa eu fazer aqui a nossa próxima questão. Vamos lá. Uma das críticas apontadas sobre a terceirização das atividades fim pode ser apontada na opção letra A. As atividades terceirizadas criam condições boas para o emprego urbano? Letra B. A terceirização inviabiliza completamente a abertura de concursos públicos? Letra C. A terceirização da atividade fim colabora para o crescimento do terciário, que afeta profundamente a economia brasileira? Ou letra D. As atividades terceirizadas normalmente apresentam ganhos salariais inferiores a outras formas de contratação e uma menor transparência nos contratos? Bom, pelo que a gente observou na nossa aula, a gente viu que o trabalho terceirizado ele vai levar a diferenças salariais, vai levar a uma diferenciação de salário dentro de um mesmo setor produtivo. Por exemplo, um servidor público que trabalha numa área de limpeza, ele vai ganhar mais do que um funcionário privado que trabalha na mesma área de limpeza. Um
um cara que trabalha num regime CLT contratado diretamente por uma empresa que trabalha numa área de segurança, ele vai ganhar um salário maior do que um cara terceirizado. Então, para a gente, nessa questão, a nossa resposta correta vai ser a letra D, né? Porque ela vai explicitar para a gente que as atividades terceirizadas normalmente apresentam ganhos salariais inferiores se a gente for ver em comparação com outras áreas ou melhor, com a mesma área sendo contratada numa forma mais tradicional de trabalho, beleza? Rapaziada, por hoje mais ou menos isso, tá? Espero que tenha dado para aproveitar algumas coisas aqui e até semana que vem, na próxima a gente se encontra com mais algum assunto importante. Continue se preparando, continue estudando, porque lá na frente eu sei que isso tudo vai valer a pena, beleza? Abraço para vocês e até a próxima. Valeu!